Reviravolta no Palmeiras num momento que não podia acontecer, tá? O Palmeiras tem pela frente um adversário complicado que é o Internacional. Numa partida que vai realmente delimitar aquele clube que vai brigar na cabeça pelo título do Brasileirão. Eu quero começar esse vídeo te falando que eu vou direto ao ponto, sem muita edição, tá? Porque tem bastante conteúdo pra gente falar. Vamos entender todos os cenários do Verdão agora e daqui a pouco a gente fala do mercado da bola. O Palmeiras pega o Internacional preparado, renovado e com bons jogadores à disposição. Não é do técnico Abel Ferreira, né? Porque infelizmente ele está suspenso. Mas à disposição da comissão técnica do Palmeiras que vai conduzir a partida. E aí a gente tem que lembrar que o Abel Ferreira não estará em campo para auxiliar a equipe porque ele tem uma postura inadmissível nas partidas. Eu gosto muito do Abel, mas o fato dele não estar presente nessa partida, que é importantíssima, vai fazer com que o Palmeiras perca comando e liderança, tá? Liderança essa que deve ser exercida pelo capitão Gustavo Gomes. E aliás, o Gustavo Gomes e o Piquerez foram devidamente homenageados hoje no Palmeiras. Cara, dois jogadores que assim, não tenho o que falar, tá? Fantásticos. Gustavo Gomes, o maior zagueiro dessa nova era do Palmeiras, com mais qualidade, com mais noção de marcação. E Piquerez, o melhor lateral esquerdo dessa nova era do Verdão, né? Os dois estarão em campo para enfrentar o Internacional. O Palmeiras deve vir a campo com o Everton, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Aníbal Moreno e Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson. E na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque. E é uma equipe que está escalada basicamente ali num 4-4-2, visando continuar o bom trabalho da dupla Flaco Roque, devidamente apelidada dessa forma por uma parte da torcida. Eu achei fantástico, porque os dois jogadores têm jogado muita bola junto, né? Eu não sei o que você acha, deixa aí nos comentários, mas para mim o Palmeiras achou a dupla de ataque. A única coisa que eu não gosto, não concordo, e que não vai de encontro ao que a gente viu nos treinamentos do Palmeiras essa semana, é a lateralização do Felipe Anderson, tá? Porque o que a gente viu nos treinamentos essa semana foi um time jogando mais centralizado, triangulando bolas e achando espaço, principalmente quando um centroavante do Palmeiras recuava para buscar a bola e o outro buscava o espaço, atacava o espaço, né? Vamos ver o que nos aguarda nessa partida contra o Internacional. O Inter, de maneira geral, tá com medo, e eu vou falar isso para vocês com o máximo respeito ao Internacional, tá? O Internacional está com medo. Por quê? Não sabemos. Não vale tanto assim essa partida para o Inter, né? Mas para o Palmeiras vale muito. E essa vitória pode fazer com que o Palmeiras encoste no Flamengo de uma maneira que ninguém esperava, tá? Outro assunto muito importante que a gente tem que falar é a respeito da possível saída de veja bem, três crias da academia de uma só vez. Rapaziada, vamos ser honestos e transparentes aqui, tá? Benedetti, Riquelme Felipe e Luigi receberam propostas, tá, e sondagens durante boa parte dessa janela de transferências. E nós identificamos que a diretoria planeja vender os dois primeiros, no caso, né, o Riquelme Felipe e o Luigi, por um valor de 170 milhões de reais. E o Benedetti entraria como um plus, tá? O Benedetti está com negociações bem adiantadas com o Arsenal e com o Barcelona. Essa é a informação que a gente tem, no valor de 75 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras pretende fazer 240 milhões de reais com a negociação das crias da academia. Pasmem, tá? Isso pode acontecer. Agora a pergunta que fica é a seguinte: o Palmeiras fazendo esse movimento, ele vai de encontro àquilo que se espera do clube? Porque a gente vendeu o Kevin muito cedo. Eu falei isso e não sei se você vai concordar comigo, mas o Kevin tinha potencial, tem potencial, né, para se tornar um dos jogadores ali de seleção brasileira. Agora, o Palmeiras se viu obrigado a vender, né? Quando pintou uma proposta de 30 milhões, se me fala a memória, né? E, cara, assim, na boa, pra mim foi uma baita de uma bobeira. Porque poderia ter segurado o jogador por mais um tempo
e dado ali sequência para ele, porque com certeza ele ia ser vendido por um valor ainda maior, né? Eu não sei se você concorda comigo, eu quero saber qual é a sua opinião. E aí eu quero falar também, eu preciso falar, né? Não é uma questão de querer, a respeito dessa questão e dessa situação toda que está envolvendo o Andreas Pereira. A gente pode questionar o time em campo, mas não dá para questionar a administração que o Palmeiras vem realizando nos últimos anos. Senhoras e senhores, é superávit atrás de superávit. O Palmeiras tem feito ótimos negócios do ponto de vista financeiro, tá? É bem verdade que muitos dos bons jogadores do Palmeiras pouco ficaram, pouco jogaram. Mas graças a essa geração do bilhão que a gente construiu, o Palmeiras tem feito caixa, muito dinheiro. E isso está conseguindo fazer com que a gente supra todo o ponto a ponto ali das questões que acontecem no dia a dia, a vida vegetativa do clube, salário de jogador. O Andreas Pereira já está praticamente pago, né? Só com o que o Palmeiras recebeu de mais-valia. Se você não sabe o que é, eu vou te explicar. A mais-valia nada mais é do que um percentual que o Palmeiras mantém no jogador quando vende ele. E aí ele é revendido e o Palmeiras ganha uma grana, né? E essa grana, cara, não é brincadeira, eu tô falando de 60 milhões de reais. Você sabe quem é Gustavo Mancha, por exemplo? Um jogador que o Palmeiras vendeu pro Fortaleza e que tá indo pro Olympiacos. O Palmeiras ganhou uma bala com isso, tá? Assim como ganhou com o Kevin também. Então, isso se tornou uma estratégia do Verdão, tá? São mais de 142 jogadores na base, todos onde o Palmeiras mantém mais-valia. Ou seja, se o Verdão negociar o atleta, vai embolsar uma grana, sim senhor. E aí fica aquela questão, né? Vale a pena transformar isso num negócio? Porque o Chelsea está fazendo isso na Europa, né? Se você for analisar o time do Chelsea, ele é todo jovem. Todos os jogadores são jovens. Eles estavam com 40 jogadores, 40 atletas, né, do time profissional. E olha que coisa bizarra, né? 40 atletas, óbvio que não vai jogar todo mundo, então eles vão negociar os jogadores sempre com mais-valia, para poder manter o caixa cheio. Essa forma de pensar o futebol é uma forma muito parecida e muito estruturada como um negócio, né? E aí, óbvio, se for uma SAF, como é o caso do Botafogo, acaba o amor pelo clube. Vocês estão vendo o que o Botafogo está vivendo esse ano, né? A eliminação para o Vasco na Copa do Brasil comprova o que eu estou te dizendo. SAF não tem respeito pelo clube, a SAF quer fazer dinheiro. E o Botafogo fez isso. Fez muito dinheiro com os últimos anos, né? Sobretudo com o último, com o Luiz Henrique, com uma série de jogadores fantásticos, Igor Jesus, que o Botafogo vendeu. Ou seja, a preocupação real é em fazer dinheiro. E aí, nesse cenário, eu fico me perguntando, o Palmeiras não deve virar SAF, tá? Muito difícil que isso aconteça. Mas caso aconteça, será que a gente já não está estruturado para sustentar o clube por uns bons anos assim? Sei lá, eu fiquei pensando nisso recentemente. Para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te agradecer muito por todo o seu carinho, tá? Por estar aqui conosco, ouvindo esse cara maluco aqui que gosta de falar de futebol. Eu tenho reparado que muitas das vezes, embora surjam sim comentários negativos, isso acho que faz parte, né? A maior parte dos comentários tem sido positivos. E aí eu não falo a meu respeito não, tá? Porque eu não sou tão importante não, mas a respeito do Palmeiras. Eu tô vendo que a torcida tá animada. E eu espero que o clube seja impulsionado por essa torcida, não somente na partida contra o Internacional, mas a derradeira partida, a partida inexorável, que é a principal, é contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. Eu espero que o Palmeiras consiga manter esse impulso e que nós consigamos vencer os nossos rivais. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho de sempre e com toda a humildade do mundo eu te desejo um bom final de semana. Avante palestra!